Então, vamos agora abrir uma roda de conversa com artesãos. A gente está o tempo todo falando sobre, finalmente falando com. É fundamental essa mudança, né? E, afinal de contas, eles são os protagonistas de tudo isso que a gente tem conversado agora. E é muito importante para nós ouvir vocês, quer dizer, do ponto de vista de vocês, o de cada um de vocês, claro, o que tem sido essa experiência, digamos, de conviver com as organizações não governamentais, com as próprias organizações governamentais, e em que medida essas relações têm contribuído para o desenvolvimento tanto do artesanato praticado nas várias regiões, quanto, que é muito importante, eu acho, para melhorar, digamos, quer dizer, como uma contribuição à autoestima e às condições de vida dos artesãos, porque não existe artesanato sem condições de vida, sem artesãos que têm condição de vida específica, né? Então, gostaria que começaria com o caso de Divina Pastora e pediria que cada um de vocês fizesse uma apresentação rápida da sua experiência e aí depois a gente abre uma conversa mais ampla com o público. Tá? Bom dia. Estou muito feliz de estar aqui e ver o professor Arantes. O professor Arantes, eu vou contar só um pouquinho da história. Quando eu... só um pouquinho. O professor Arantes chegou lá e disse, vocês têm que se organizarem. E a gente não era organizado, a gente só fazia renda. E, de repente, o professor Arantes mostrou um leque de possibilidades. E esse leque de possibilidades está vindo até agora, né? Porque a máquina de fazer renda também foi feita por professor Arantes. Sabe por quê? Essa ponte de conhecimento, essa ponte de você ter a sua identidade, né? Conhecer a sua identidade, o que você é. Você tem que ter orgulho do que você é. E, na verdade, a gente não tinha, né, professor Arantes? E o senhor fez parte disso, né? Essa semente plantada agora está com a árvore bem grande, né? E graças ao professor Arantes e muitas outras pessoas, né? Se eu vou listar aqui, vai ser um monte de pessoas que nos ajudaram, né? Essa primeira fala, eu quero só agradecer a Artesol, ao IFAM, né? São órgãos que nos ajudaram a ter identidade. Há muito tempo atrás, artesão era dizer, ele não faz nada, não. Desocupado é um artesão. Na verdade, não é. Né? Há 20, 15, 30 anos atrás, você dizia, artesão, nossa, não vale nada. E, na verdade, a gente tinha isso com a gente. E, de repente, veio o professor Arantes, veio a Artesol, veio o Sebrae, veio o IFAM e disse, não, vocês têm talentos, vocês têm conhecimento. E um conhecimento que poucas pessoas têm. Né? Eu sou detentora de um saber fazer que só existe em Sergipe. Obrigada, amor. Que só existe em Sergipe. Em nenhum lugar do mundo faz renda irlandesa igual a Divina Pastora. Então, eu sei disso e me aproprio desse saber. Né? É muito bom ver pessoas como o Jô, ver pessoas como o pessoal da Artesol, o pessoal do Sebrae, o pessoal do IFAM, dizer, vocês podem. E, graças a Deus, nós podemos. Muito obrigada. Bom dia, sou Valdeli, sou artesão, né? E eu comecei a fazer artesanato justamente no dia que um de vocês esteve na minha cidade, né? Eu não tinha emprego, eu fiquei desempregado, eu era alcoólatra, né? E estava quase perdendo minha família. E então uma pessoa chegou, só uma pessoa que foi na minha casa, o nome dele é Adilson Rocha, ele é um conterrâneo, e ele estava no Sebrae e ele foi na minha casa, eu digo por aí que ele é meu melhor amigo, porque ele só viu qualidade em mim. Falou que o que eu fazia era muito bonito,
e que eu podia contribuir para melhorar a vida de muita gente, de muito artesão. Então, eu escutei aquelas palavras e ele me convidou para ir no Sebrae. E eu fui no Sebrae, cheguei lá, tinha uma reunião que tinha 5 artesãos, 5 mestres. Né? Estava a Nina Abreu, Vitorino, Célio, Diabinho e o Amadeu. E estava a doutora Cláudia e a Macaure, doutora Macaure, de Brasília. Né? Então, essas duas estavam propondo para a gente, para os artesãos de Abaetetuba, uma parceria do programa Comunidade Solidária. E eu olhei para eles ali, desempregado, e vi a minha única chance de ter uma renda, sabe? Eu podia fazer outra coisa, buscar uma outra coisa, mas eu não conseguia, né? Então, ali eu vi a minha grande chance de ter uma renda. Então, eu fiz a minha reza, pedi para Deus que iluminasse alguém daqueles meus amigos artesãos, porque eles estavam dizendo que não. Porque nós somos, em Abaetetuba, na época, já tinha um número muito grande de artesãos que fazia brinquedo para vender no Círio de Nazaré, em Belém, né? Só que eles só faziam para vender no Círio. Era difícil ter uma encomenda no decorrer do ano, né? Então, eles propõem ali que tinha que trazer umas 500 peças para vender no museu, em uma exposição que ia acontecer no Museu do Folclore, né? Na SAP. Não, é Sala do Artista Popular. É. Então, eu fiz o meu pedido, então eu digo por aí que eis que Deus iluminou o Diabinho, né? Porque foi o artesão Diabinho que se manifestou dando sim, e então os outros também, uma forma de desafio, se você faz 100 peças, eu também posso fazer 50. O outro, eu também posso fazer 40. Então, acabou que eles toparam ali, em nome dos outros artesãos que não estavam lá, né? E no final, então, a Cláudia me perguntou, e você, que é mais jovem, não vai falar nada, né? Então, eu disse, o que eu tenho para falar agora é só agradecer e dizer que eu estou dentro, que eu estou junto, é isso que eu quero, né, para mim, porque eu não tenho emprego. E eu comecei a fazer os brinquedos. E eu saí na casa dos artesãos pedindo ajuda, perguntando para eles como é que fazia, que tipo de tinta eles usavam, né, para pintar suas peças, e eles não me falavam, porque tinha ainda essa coisa do repasse da técnica só para os filhos, né, para os sobrinhos, e eu não era da família. Da minha família não tinha nenhum artesão. Então, e depois eu arrumei uma outra estratégia de abordar eles e consegui arrancar deles, então, né, as técnicas que eles usavam, né? E hoje eu faço brinquedo, né? Estou agora na presidência da Meritong de novo. E na nossa cidade nós temos 2 associações, né? A Zamab foi fundada logo em seguida, quando depois da nossa exposição aqui no Museu do Folclore, em 2002, em 2003, dia 3 de março de 2003, a gente fundou a Zamab, que é uma associação que congrega 180 famílias, né, de artesãos. E em 2005, dia 12 de dezembro de 2005, a gente fundou a Meritong, que é uma entidade que trabalha com repasse de técnicas para jovens e adolescentes. Né? Hoje, os meninos não precisam mais estar usando estratégia para arrancar as técnicas dos mestres, né? Porque a gente vai lá e ensina eles. E também a questão do manejo do Meriti, né? A Meritong, então, a gente criou para fazer esse trabalho. E a Zamab é para reunir os artesãos voltado mais para a questão do mercado mesmo. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Caio Lu, sou da etnia Camaiurá, Iola, Piti, Trumai e Menaco. Sou a presidente da Associação Iamuricumã das Mulheres Xinguanas e eu sou a fundadora. Primeiramente, gostaria de agradecer a Artesol, né, essa oportunidade para vir aqui falar e também expor os nossos produtos, né?
As mulheres xinguanas, todas são artesãs, todas. Desde criança a gente aprende a fazer as coisas com as nossas mães, as nossas vós, né? Só que a gente não tem essas oportunidades igual a Artesol está fazendo, né? De vir nós mesmos expor o nosso produto e nós mesmos falar da nossa história, né? Porque artesanato não é só artesanato, é a arte, é a nossa história, entendeu? História nossa, não é apenas artesanato, né? Porque muita gente que não, às vezes não conhece, vê, isso aí é apenas artesanato, só que não é. Ali está ali o nosso tempo, a nossa história, né? Então, é muito bonito o que a Artesol está fazendo, né? De a gente vir aqui falar da nossa história, né? E porque o que sempre está acontecendo é que, às vezes, os não indígenas vão lá, né, e compram, não dá o... Como que fala? Eu tenho dificuldade de falar português. Não dá o valor, né, que a gente coloca, né, dá o valor dele. Então, isso a gente não quer, né? Por isso a associação foi fundada exatamente para visibilizar o trabalho das mulheres, trazer, levar para fora para falar da história delas, né? E assim, a gente sempre, né, eu falo no meu discurso, em todos os lugares que eu vou dar palestra, eu falo que nós, mulheres indígenas, queremos ser o protagonista da nossa própria história e das nossas opiniões também, né? E hoje, a gente não precisa de intermediários, a gente tem que falar por nós, porque não tem ninguém melhor do que nós mesmos falar da nossa própria história, né? Aí eu gosto de falar muito, viu? Eu acho que eu vou controlar o seu. Não, porque assim, a Associação das Mulheres do Xingu, ela é nova, tem 7 anos, vai fazer 8 anos. Por que, né, que foi criada a associação? Por quê? A associação não é da nossa cultura, é da cultura de vocês, né? Mas precisávamos criar uma associação para a gente falar por nós, por todas as mulheres, né? Foi para isso, mas claro que no Xingu existe 16 povos diferentes, com línguas diferentes, né? Para a gente... associação, né, assim, não foi porque a gente não tem organização social. Temos, em cada comunidade tem organização social. Mas, para a gente acessar o mundo do branco, expor nossas coisas, precisamos criar uma associação. Vocês entenderam? Não sei se eu estou complicando as coisas. Ela disse que não sabe falar português, né? Mas eu não acho isso. Imagina se soubesse. Então, para isso que a gente criou, né? Para a gente falar por nós. Cada uma tem organização social própria, né? Mas para acessar o mundo de vocês, precisávamos nos organizar internamente para depois a gente ir em outros lugares para falar com a legitimidade, né? Senão vai falar, a Cailu está lá, não está representando, mas eu sou representante legal das mulheres xinguanas. Depois eu falo mais. Esse vídeo mostra a nossa última ação com o pessoal do IFAM para mostrar para a entrega das máquinas. Estava o Hernandes, estava a Catarina, superintendente nacional, e a Catarina, superintendente estadual. Esse vídeo eu quis mostrar para você para ver a nossa evolução, né? Nós éramos dependentes de uma fábrica do Rio de Janeiro, Impu, que era detentora do fabricação do lacê. E, de repente, o modo de falar, de repente, questão de 4, 5 anos, né, Hernandes? Nós lutamos para essa máquina ser nossa, da nossa associação.
Então, foi um momento único, um momento muito prazeroso para todas as rendeiras de Divina Pastora e do estado de Sergipe. Pronto, pode passar. A nossa organização, a nossa associação tem 18 anos. Temos títulos de patrimônio material, temos títulos de top 100, temos indicação geográfica, mas tudo isso foi muita luta de muitas mulheres, não foi só minha. Eu estou representando aqui uma associação de 79 mulheres que lutam diariamente para fazer renda irlandesa. Porque renda irlandesa é uma arte de linha e agulha. Então, não é feita de um dia para o outro. Então, o que demora um mês não vale 1 quilo de carne ou não vale para pagar uma energia. Isso quer dizer uma coisa, que a nossa tradição não é só por dinheiro. A nossa tradição diz o modo de viver de uma população. E esse modo de viver envolve toda a família, mesmo que os homens não façam. Na minha casa, como eu estou fazendo renda irlandesa, meu marido está cozinhando. Já é uma evolução para o Nordeste, Então, e também é um modo de conviver com nossa comunidade. Tem pessoas que fazem renda irlandesa não é por dinheiro, é para sair de uma depressão. Tem pessoa que faz renda irlandesa para tirar o sofrimento da família, que é maltratada pelo marido. A gente faz renda irlandesa para rir também e contar várias histórias. Dona Alzira gosta de várias histórias, Nossas histórias dos antepassados, nossas histórias para rir, para se divertir. Falando um pouco também de renda irlandesa, eu quero falar um pouco da Arte Sol. A Arte Sol tem mais de 10 anos com a gente. Então, nos ajudou de várias formas. Forma economicamente, espiritualmente. Quando eles chegam lá e dão um sorriso, para a gente já é muita coisa, viu, Jô? E também falar da nossa convivência com a Arte Sol, que é uma troca de experiência. A Arte Sol chega lá e diz, não é para fazer, mas isso não está muito bom. Vamos fazer desse jeito para ver se a gente consegue vender, e a gente consegue. Então, é uma troca de experiência, uma troca de saber muito grande. E eu só tenho a agradecer. Conta do convite novo que vocês tiveram, recente. Sim. Tivemos um convite da Embaixada de Luanda, na África, para uma exposição. Estamos lutando, Até falei com eles, estamos lutando, porque eles cederam a hospedagem, a alimentação e o translago de lá. Mas a gente está precisando de passagem aérea e ajuda de custo. Que isso seria muito fácil para os órgãos públicos, porque a gente fez uma estimativa de levar 5 pessoas e ia mais ou menos custar R$36 mil. Para a gente é muito. Para o governo, não. Mas a gente tem um problema muito sério, a sensibilidade do poder público. Quando eles falam de, isso é fácil, mas quando chega, aí pede um monte de documentos e a gente manda. Aí, vou ver. Vamos falar com não sei quem. E, assim, essa falta de sensibilidade com a nossa cultura nos fere. Não é verdade? Nos fere. Porque o poder público, em geral, ele é muito insensível com a nossa cultura. Eu estou falando de governo mesmo. Isso que fique bem claro. Não tenho medo, não. Não só com o poder municipal, mas o estadual. O poder municipal nos ajuda bastante, na medida do possível. Mas o poder estadual, ele cria um nível que a gente parece que não consegue ultrapassar. É muito difícil. E eu peço a ajuda de vocês, já pedi a ajuda de Jô.
Já pedi a ajuda de vocês. O que vocês podem nos ajudar? Né? Porque é uma situação que eu não queria dizer não para a Embaixada de Luanda. Porque eles viram uma coisa que o governo não vê. A nossa beleza, a nossa arte. Né? E é isso. Obrigada. Isso aqui é a matéria-prima, né, que estava na primeira foto. Aqui é o brejo, esse é o diabinho. Essa é a Nina Abreu, artesã, mas... pode adiantar agora. Ela faleceu recentemente. E esse aqui é um ateliê que chama Brejo, né? E aquele ali é o diabinho. E esse aqui, que eu ia falar, é a Nina Abreu, que ela faleceu recentemente, né? É automática? Tá. Bom, então, para vocês verem aqui que tem artesãos mais jovens, né? Esse é o Gugu, ele não mora na cidade, né? O Ramo cuida da pintura. Então, ele mora fora da cidade, o Ramo. Aqui é no Círio de Nazaré, para quem ainda não teve a oportunidade de ir, como é que o nosso brinquedo surge, né? É através de ex-votos e depois em girândolas, né? Que os artesãos fazem girando para vender no Círio. Aqui é um Círio fluvial, lá em Abaetetuba, olha, os barcos feitos de miriti, para que a gente... É uma tradição do Círio de Bom Jesus, né? Que enfeita as canoas. E aqui já em forma de cenário, né? Nos grandes shows, olha, Terroir Pará, que aconteceu aqui, em Ibirapuera, em São Paulo. Esse espetáculo já circulou por vários países, inclusive na Europa, todo feito em miriti, né? E aqui sou eu no Círio fazendo umas fotos, porque eu trouxe uns livros, né, que está ali na minha mochila. Aqui é a palmeira miritizeira, o fruto que serve de alimento, né, para a gente. Faz parte da nossa alimentação. Essa matéria-prima a gente tem abundante na nossa região, né, em toda a Amazônia, em especial a Abaetetuba. E como vocês viram, ele aparece no Círio de Nazaré, o brinquedo, né? Segundo os registros aí do IFAM, em 1793, a primeira aparição lá, né? E depois, então, os artesãos começaram a ir para vender os seus brinquedos na praça, né? Colocavam em cima de papelão, em cima de plástico, né? E, por curiosidade, outro dia eu saí perguntando por que da girândola no Círio, né? Aquela cruz. E então chegamos na casa de um mestre, que ele falou que foi o tio dele, que quando era na Praça da Sé, de onde sai o Círio, muita gente chegando para o Círio começaram a pisar em cima dos brinquedos. Então, ele ficou muito aborrecido. Então, para tirar os brinquedos do chão, ele teve a ideia, então, de espetar os miriti numa vara, fez a cruz e começou a pendurar os brinquedos, né? Na hora que ele levantou a girândola, as pessoas que estavam longe viram e se aproximaram para comprar. Então, rapidamente virou uma vitrine, né, dentro do Círio, e isso foi se multiplicando com o passar do tempo, né? E, então, a girândola, então, pelo que ele falou para a gente, ela não tem assim, uma relação com uma promessa, né, para levar uma girândola. Agora, artesãos que já conseguiram, por exemplo, fazer seu ateliê, ele foi pagar a promessa levando uma girândola cheia de brinquedos, que está lá no Museu do Círio, né? Como forma, em vez de levar uma casinha, já levou uma girândola. E a presença da girândola no Círio de Nazaré, ela é muito importante para nós, porque mantém viva a nossa tradição, né? Porque o Círio de Nazaré é a nossa maior vitrine. Hoje a gente já está vendendo nossos brinquedos para vários países, né? Sem sair da nossa casa. Nós temos pessoas que vão de fora e conseguem fazer para nós a logística, porque para nós é mais difícil, né? A gente sabe, eu sei fazer brinquedo. Estava conversando agora com o seu Ricardo ali, que já nos ajudou muito mesmo a Abaetetuba, né? E o seu Ricardo possibilitou para a gente uma oportunidade lá com a casa, Museu do Objeto Brasileiro, lá em São Paulo. Nós fizemos todo um esforço para vir para aí, para fazer uma exposição, mas quando chegou na hora do repasse do recurso, nós acabamos tendo dificuldade.
na parte de gestão, né? Porque a gente não sabe fazer isso, a gente sabe fazer brinquedo. E eu estava contando agora para ele que esse ano, no Sírio, foi a primeira vez que as minhas filhas foram comigo para o Sírio. Minhas filhas saíram para estudar e agora que estão formadas, né, estão voltando para trabalhar com a gente. Então, e elas foram para o Sírio viver essa experiência, né, das pessoas virem lá falar as coisas para a gente, falar do trabalho da gente, né? Eu digo assim, de colher os louros, né? Porque só eu ia para o Sírio, só eu via aquelas coisas bonitas, só eu saía para uma exposição. E agora eu vejo as minhas filhas ouvindo isso, sabe, encantada. E elas cuidam direitinho, anota tudinho, as peças, o valor, né? Quanto que gastaram e em que gastaram, né? E chega em casa e tem uma prestação de conta com a mãe, com os outros irmãos que estão lá, com a família toda, meus irmãos, com todo mundo que ajuda. E isso se estende até os outros parceiros da associação. Então, está sendo uma experiência muito, muito bacana assim, para a gente. E eu gosto de viajar, né? Eu sei que todo mundo gosta. E de tirar foto. De tirar foto. Mas eu gosto mesmo de estar no meu ateliê fazendo brinquedo. Eu gosto que as pessoas vá no meu ateliê, sabe? Vá visitar, fique lá uns dias. Né? Hoje já posso receber as pessoas de fora, elas vão para lá para fazer uma vivência lá com a gente, né? Fica lá uns dias, a gente aprende. Por exemplo, eu tinha um sonho de fotografar, gostava de fotografar, mas não sabia como. Então recebemos lá no nosso ateliê um fotógrafo catalão, né, que fazia freelance para o New York Times. E a gente não sabia disso, trabalhava mais para 3 agências. E ele veio, por conta da exposição em São Paulo, eu conheci ele. Então, eu convidei ele para ir para lá, ele queria conhecer a Amazônia, e ficou na nossa casa 1 ano e 6 meses. Então, eu aprendi muito com ele, fotografar, editar, né? E fizemos um livro. E temos um projeto de um outro livro, né? Então, isso tudo para ajudar a divulgar a nossa arte, mas, como disse aqui ainda há pouco o Hermano, a divulgar os artesãos. Porque vocês olham os brinquedos, eles são muito bonitos, né? A pessoa se encanta. A gente fala que o brinquedo ele se vende sozinho, mas só que não reflete a realidade nossa, do artesão. Se você chega em Abaetetuba, você vai ver os artesãos que não têm um espaço para trabalhar, né? Que estão doentes, que não conseguem ganhar um dinheiro para comprar seus remédios, né? Então, a gente ainda vive uma situação muito difícil, né? Essas pessoas precisam serem vistas. Nós somos um bem associado ao projeto do Sírio. O Sírio é reconhecido como patrimônio. O brinquedo de Miriti ainda não. Ele é um bem associado dentro do projeto do Sírio. Em Belém, no IFAM, nós temos lá o Ciro, né, que é do Nordeste. É uma pessoa muito acessível, ajuda muita gente lá, né? E a gente, então, no encontro que teve em Belém, a gente falou do nosso desejo, nosso anseio de ter o nosso brinquedo reconhecido como patrimônio. E ele se mostrou muito acessível assim, para a gente, vai participar agora de um seminário com a gente em Abaetetuba, e eu aproveito aqui para falar, né, disso, para dizer que a gente quer também ser reconhecido fora do Sírio, como um bem, para ver se acontece alguma coisa, para ver se chega alguma coisa para esses mestres, né, para essas pessoas que estão muito precisando lá em Abaetetuba. Muitas vezes a gente é invisível, né? A gente não tem nome. Então, a gente está aí lutando pelo espaço, né? Assim como esse agora, eu estou aqui falando da nossa existência, né? A associação ela veio também para dizer para o mundo, né? Falar assim, olha, nós, mulheres indígenas, nós existimos, temos nomes e identidade. A associação veio para isso, né? Então, agora a questão da minha etnia, né? Então, minha avó é Trumai, entendeu? A minha avó paterno. Minha avó, meu avô
Estou confundindo tudo. Estou querendo falar bonito. Minha avó, eu vou falar mais simples, tá? Minha avó, a mãe do meu pai, é Trumai. Aí, o pai da minha mãe é Iaolapiti. A mãe da minha mãe é Camaiurá com Meinaco. Entendeu? Aí, então, eu sou uma mistura assim, de mestiça de quase todo o Xingu, né? Até eu fico brincando, eu sou de todo o Xingu. Por isso que eu ando brincando, né? Mas é assim que... Por isso que eu falo, né? Eu divulgo a minha cultura, né? E eu tenho orgulho de fazer todas as partes dessa etnia. E eu falo 4 línguas do Xingu. É isso, eu acho que respondi, né? Kailu, do ponto de vista do artesanato, tem muita diferença na estética, na construção dos objetos dessas diferentes etnias? Quem faz mais cerâmica, quem faz mais tecelagem? Fico um pouco curiosa também, porque ela mesma trouxe vários objetos de diferentes, né, cerâmica, as miçangas... E só também fiquei curiosa, assim como a Adélia. Bom, como eu falei, né, a gente trabalha com 16 povos, né? Então, quando eu sou convidada para expor, eu tento levar quase todas comigo, porque no artesanato eu trago cada etnia das mulheres, né? Então, por exemplo, cerâmica, as mulheres, o Aurá faz, né? Meinaco também faz. Né? Então, tem pouca diferença. Né? Você que está ali no dia a dia acompanhando, você vê um pouquinho a diferença. Né? As Vaurá faz mais. Né? E as Camaiurá, elas faz mais rede de buriti e aqueles cestos de buriti também. Né? Aí tem, por exemplo, as Iaolapiti, elas faz mais miçanga. Colar de miçanga, pulseira de miçanga, e assim vai, né? Porque no Xingu tem uma como que se fala? Ele tem muitos produtos, vários produtos, né? Rede e várias coisas. Então, a gente precisa divulgar o trabalho delas para o mundo conhecer a beleza dos artesanatos, entendeu? Bom, não é bem uma pergunta, mas uma constatação. São 3 exemplos que faz com que a gente que trabalha no poder público, principalmente na área de museus, que a gente, por exemplo, inclusive o Museu do Nordeste, continue a valorizar e estimular o artesanato e a nossa cultura. E vocês são exemplos de luta e que vem desse Brasil, né, e dessa heterogeneidade racial e que nós somos uma mistura de todos. E veja você me falando dos índios e a mistura que você representa é muito engraçado. Imagina o Brasil, com que mistura é essa e o que nós... E é isso que faz a gente, esses depoimentos realmente me faz a gente, estimular a gente a continuar a trabalhar para a inclusão social, para estimular a cultura brasileira. Obrigado pelo exemplo de vocês que toca muito a gente, o coração mesmo. Posso falar? A gente que agradece, porque assim nem sempre as pessoas que convidam têm essa acessibilidade, entendeu? Porque no nosso caso o Xingu, né? A gente tem muita dificuldade de trazer os nossos artesanatos para fora. Só o frete de vinda é R$1.000. Aí tem mais combustível. Então, às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Às vezes tem pessoas que não entendem. Não tem essa acessibilidade, acha que o Xingu, igual a cidade, tem facilidade, mas o Xingu é muito custo. Continua estimulando a gente, tá?
Obrigada. Eu quero, parabenizar a Artesol, assim, estou achando fantástico. Eu sou de Museu de Ciências, não, né, mas acho que está tudo ligado, e apaixonada por artesanato. E parabenizar vocês também, artesãos, estou achando incrível. Eu tinha uma dúvida que o Valdeci, né, falou, que explicou um pouquinho sobre a juventude que sai para estudar e volta. Você falou das suas filhas, né? Esclareceu que elas estão ajudando na parte financeira da organização. E se vocês, né, duas também têm casos assim, e se muda muito a padronagem do artesanato ou a da tradição depois que eles vão estudar e retornam com mais letrados e com outras culturas que não sejam as regionais. Como é que isso influencia nesse artesanato já tradicional? Né? Se isso dá uma modificação disso. Bom, lá em Divina Pastora é bem interessante, porque quando ele falou, eu pensei em mim, porque eu saí nova de Divina Pastora, eu saí mais ou menos com 4 anos. Minha mãe tem 10 filhos, típico, né, do Nordeste, 10 filhos, e a gente foi morar na capital. Então, eu estudei, me formei, e acabei me casando, e o meu marido era de lá. Aí ele falava, quando a gente se casar, a gente vai morar na capital. Aí ele me enganou. Depois que a gente se casou, a gente foi morar em Divina Pastora. Então, a minha bagagem de toda a vivência da capital, eu levei para a Divina Pastora. Então, essa parte nova da associação tem uma pincelada minha, porque a gente vê novos expectativa, a gente tem novas ambições, né? Porque as pessoas de Divina Pastora vai dizer assim, vamos viajar de avião, Deus me livre, eu não vou nada, você está doida, Maria? E eu acabei, tivemos uma feira agora em São Paulo, eu botei 2 meninas novas para ir, elas se encantaram, né? Tem meninas de 9, 10, 11 anos que já fazem renda irlandesa. Então, essa parte mais de comércio, de administração, eu estou trazendo novas pessoas que têm outra visão para a gente não ficar só em Divina Pastora, não ficar só em Sergipe, não ficar só no Brasil, né? O nosso artesanato tem que ser para o mundo. Essa é a minha opinião, né? Eu acho que é a opinião de todos nós, né? Que a gente tem que mostrar o que a gente é. Mas, para mostrar o que a gente precisa nos organizar, né? Eu peguei a associação com bastantes dificuldades, mas todo mundo dizia, você está louca, pega uma associação com dívida, vai pegar a associação com problemas na Receita Federal. Aí eu dizia, não é a Receita Federal que vai me empatar, e não é a dívida que vai me empatar eu prosseguir, né? Então, foi pensamentos assim, e pensamentos não só meu, mas dessa nova geração que está nos trazendo novas possibilidades. Bom, gostaria só de complementar que eu falei das minhas filhas, né, citei, mas, por exemplo, na Miritong, nós temos está fazendo 9 meses que uma das meninas que passou na primeira turma passou na prova da OAB. Ela foi para lá, tem caso de, não sei se vou lembrar exatamente os números aqui, mas tem 2 engenheiros florestais, tem 4 agrônomos, um fazendo mestrado agora, os outros cursos técnicos, todos jovens, todos passaram pelo nosso ateliê, Fábrica de Sonhos, aprenderam a fazer brinquedo. Eu não estudei, né? Então eu me realizo neles. E a gente falava para eles, vão estudar, vocês têm que pegar o dinheiro do brinquedo, vão pagar cursinho, porque são todos filhos de família muito humilde, né? Então, com aquela grana do brinquedo, eles pagavam o cursinho, né? E, a exemplo, eu não era um bom exemplo para eles, porque era alcoólatra, mas eu era um mau exemplo. Então, eles olhavam para mim, olha, você não pode ser igual eu, você não pode encher a cara com bebida, comprar cigarro e tal, né? E, enfim, se envolver com drogas. E isso era que a gente pregava no nosso ateliê para eles, né? E hoje eu tenho assim, um orgulho, uma alegria muito grande de poder falar isso, né?
E não só falar, mas dizer que vocês podem testemunhar, podem conhecê-los, né, porque eles estão voltando para Abaetetuba, né, para nos ajudar no trabalho. Então, é isso que gratifica a gente. Como disse, o produto ele é muito bonito, as peças são muito bonitas, mas isso a gente utiliza lá como ferramenta para mudar a realidade da pessoa, né, do jovem, porque a gente sofre muito na nossa cidade. Por conta do tráfico de droga, enfim, por inúmeras coisas, né, que não vou citar aqui, porque a gente todos sabemos, né? Eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, é muito comum, acho que a gente sempre fica falando essas questões de associação, como a gente se consegue fazer essa formação para termos econômicos, mas às vezes a gente não fala dessa questão que eu achei muito feliz o nome da exposição, que é Criativos por Tradição, que é uma pergunta com relação a como vocês veem a questão da criação dentro dessa tradição mesmo. Eu trabalho no SESC, essa turma toda aqui é do SESC São Paulo, e também sou marceneiro, então eu falo com os dois, já trabalhei muito produzindo móveis artesanalmente, e a gente está com um trabalho lá no SESC Bertioga, no caso, chamado Laboratório de Criação Artesanal. E aí a gente percebe como o artesão faz o produto, muitas vezes por demanda de uma necessidade, então ele cria respondendo essa necessidade, e aí acaba, por conta do sistema econômico, aquilo acaba virando quase como que uma camisa de força para ele, porque ele tem que vender. Então, quer dizer, o que faz muitas vezes a tradição de um produto enrijecida é a necessidade econômica, porque ele tem que fazer para sobreviver e tudo mais. E aí, pensando no tema dessa mesa, quando a gente consegue dar, lá no caso do SESC, que na verdade foi só é um laboratório de um semestre, que os artesãos têm um período durante a semana que eles vão lá e conseguem se reunir para pensar peças novas. Ou quando um museu vai lá e consegue fazer um tipo de aproximação, às vezes até com apoio material, com algumas outras coisas, para a pessoa poder inventar coisas, ou ter esse momento de criação. Então, esse momento de criação, de fato, ele, às vezes, não precisa ser o designer que chega lá nem nada, mas é só você ter uma estrutura, um tempo para poder criar, porque a gente sabe que a vida do artesão não tem 8 horas de trabalho, é muito mais produzindo ali para poder sobreviver. Então, como é que dá isso na rotina de vocês, esse momento de criação, se vocês conseguem ter uma estrutura organizacional para poder criar dentro dessa tradição? Bom, há 2 semanas atrás, em Abaetetuba, o SEBRAE teve uma oficina de criação. Eu, falando sinceramente para vocês aqui, acho que aquele foi um recurso perdido, assim, né? Porque eu vi agora no nosso grupo o design cobrando: cadê as peças? Manda as peças para me olhar aqui. Ninguém está mandando. O cara está dizendo: ainda não fiz a minha. Porque assim, ele foi lá, o design, então criou uma expectativa que ele vai trazer uma coisa diferente, um desenho, uma coisa para a gente, e não aconteceu, né? Porque ele chegou lá, ele disse para a gente criar, para nós artesãos, né? Olha, vocês podem criar aqui e tal. Então eu achei meio estranho assim, a forma dele vir tratar com a gente, né? Eu até brinquei, eu disse: olha, eu vou te falar e tu desenha, porque eu tenho uma ideia aqui, mas eu não consigo colocá-la no papel, né? Então bora exercitar nós dois. Você é o cara do desenho, e eu te falo, tu coloca no desenho e eu vou para a prática. E então a gente começou a exercitar isso lá. Então, mas eu percebo assim que os artesãos, eles não, no nosso caso, eles não estão querendo aproveitar esse conhecimento, esse profissional, né, que vem para nos auxiliar. Nós temos até hoje uma dificuldade muito grande com o processo de embalagem, né, que já foram desenvolvidos vários protótipos e os artesãos não atentam para isso, sabe? Então, ele não consegue... quando envia umas peças, por exemplo, já teve caso que aconteceu com a Arte Sol, inclusive, de vir peças há um tempo atrás e voltar. As peças chegarem todas quebradas, né, por falta de utilizar o design, né, no envio das peças.
né? Por exemplo, as partes de fora do miriti a gente queimava. Agora a gente não queima mais. A gente utiliza ela para fazer as caixas com a textura rústica do lado de fora. Isso é caro. A gente vende as caixas mais caro que o produto que está lá dentro. Sabe, as pessoas gostam muito porque depois que dá os brinquedinhos de presente, ele utiliza na casa. Estão utilizando na casa. Estão transformando essas embalagens em luminárias, sabe, umas coisas muito bonitas. Então, assim, eu acho que tem que ter no nosso caso, com esse design específico, né, ele é muito bom, ele é muito criativo, mas assim, a gente não, eu percebi na oficina lá que não conseguiu fluir, sabe, essa coisa do design com os artesãos, né. Bom, a gente cria também, né? O seu Ricardo estava me falando agora aí que gostou de uma peça que eu fiz, que a gente vai andando na rua e caiu uma vassoura dessa palmeira imperial e ela não abriu assim para os frutos, ela estava fechadinha, né? E aí eu olhei aquela vassoura e juntei. Aí todo mundo ficou me olhando, aí eu levei para dentro da feira, peguei meus passarinhos que estavam lá, desmontei tudinho, que eu ia fazer uma cortina. Comecei a tirar as vencas da vassoura e fui espetando eles e disse que era árvore de Natal. Vendeu tudo rápido, sabe? Então, assim, e a gente olhar, né, e conseguir ver, né, uma coisa bonita ali, né, no que está largado por aí, né? Então, é assim que a gente cria. É mais ou menos assim mesmo. Lá em Divina Pastora, era muito tradicional. Toalhas, jogos de copo, jogos jogos americanos. E, de repente, renda irlandesa é uma renda, não é barata. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa que as pessoas usem, que não seja assim tão cara, que esteja para todo mundo usar. Então, a gente começou a colocar brinco, colocou colar, e foi uma pulseira, anel. Então, isso é tudo novo na renda irlandesa. Isso foi ideia de alguns designers e das próprias rendeiras. Porque esse design aqui foi de uma rendeira. E eu achei ele lindo. E ela só tem 19 anos. E ela desenha pra caramba. Né? E assim a gente vai. Né? De chaveiro, a gente já tem chaveiro, a gente nunca pensou em usar renda irlandesa em chaveiro. Não estamos usando. Então, cada rendeira tem a sua ideia e vai colocando para as outras, e a gente faz, não, isso vai dar certo, vamos fazer isso que vai dar certo, e assim a gente vai. Eu queria perguntar, no caso de Divina Pastora, foi interessante... Temos uma relação de amor, viu, com o professor Arantes. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Então, lá antigamente... O principal lugar da associação, se tem uma foto. Só ele de homem cercado de mulheres. Yes. Mas, então, não, o que eu ia perguntar é o seguinte, que no começo do projeto, lá em 2002, por aí, justamente na tentativa de desenvolver produtos que pudessem vender mais rapidamente do que aquelas toalhas que eram caras, demoradas para fazer e tudo mais, né? Então, a gente pensou em fazer a aplicação da renda irlandesa em toalha de mão, jogo americano, de linho, aquela história. E o que a gente esbarrou de cara é o fato de que as rendeiras, elas não faziam aquele ponto ajour, que é o ponto de acabamento da peça no tecido. E aí era sempre um problema, porque a rendeira fazia, e aí quem vai montar a toalha ou coisa, que vai aplicar aquela renda, né? Elas diziam, porque nós não somos costureiras, nós somos rendeiras. E essa era uma dificuldade, enfim, foram feitos os trabalhos, tinha uma ou duas senhoras lá que sabiam fazer, mas só elas sabiam fazer, porque tinha que desfiar o pano, etc. E então eu percebia que existia, assim, vamos dizer, uma certa dificuldade de implementar uma inovação que não afetava, na verdade, a renda, mas que era um complemento necessário para poder viabilizar, né, a venda da renda. E eu fiquei muito feliz agora, e naquela época já era um dos grandes problemas, era justamente a Ipur, que é a fábrica, que era a única, né, fabricante do lacê, que era aqui no Rio de Janeiro, e que ia desativar essa linha de produção, né? Eu fiquei muito feliz de saber que agora
vocês compraram as máquinas, vocês estão com as máquinas lá em Divina Pastora. Mas eu fiquei pensando, puxa, mas então as rendeiras mudaram muito, porque naquela época não achavam uma que fizesse o ponto aju lá para acabar, fazer o acabamento. Hoje elas estão operando a máquina de lacê, quer dizer que a mentalidade mudou nesses 20 anos, né? Eu não disse que o senhor foi peça principal? Pelo menos foi uma das... Como é que foi o milagre? Então, nós evoluímos, né, com trancos e barrancos, umas querendo não evoluir, outras sim, mas nós evoluímos. Então, o ponto aju, muita gente hoje já sabe, professor. Né? Tivemos, sobre a máquina, tivemos aulas, capacitações, vamos ter novas capacitações, porque a gente precisa saber o custo do lacê, a gente precisa fazer tabela de preço por lacê, e tudo isso está salvo no IFAM com a salvaguarda. Então, o tempo todo evoluindo. Né? Nós temos muito mais para evoluir, nós temos muito mais para aprender, mas estamos caminhando. E o ponto aju, muita gente já sabe, viu, professor? Gente... Quer dizer que não é isso? Então, quer dizer, porque as pessoas, em geral, pensam no artesanato como sendo alguma atividade que é estática e está sempre enredada lá no passado. Eu nunca fiz, então eu nunca farei, porque isso é... E o que a gente está vendo aqui é que existe uma dinâmica, que tem um futuro para o trabalho artesanal, e que esse futuro depende da criatividade de vocês e depende também, digamos, eventualmente, de usar um outro tipo de equipamento, como no caso, essa máquina, para que aquela atividade principal não seja prejudicada. Né? Os brinquedos de Miriti, você tem uma outra ideia, então essa criação, a mudança é sinal de vitalidade do artesanato. Né? Tem gente que diz, não, o artesanato está acabando porque já não fazem mais como faziam. Não, pelo contrário, está vivo. Está vivo. Está vivo porque está se modificando, né? Isso. E ele é dinâmico. É dinâmico. Porque cada geração tem um pensamento e a geração respeita a geração passada. Né? Nós temos muito isso lá. Se um ponto não está bom, espera aí, vamos perguntar a Dona Alzira. A Dona Alzira é mestre em renda irlandesa. Quando ela diz, minha filha, isso aqui não dá bom, aí a gente, já foi, já era, não vai mais. Controle de qualidade. Nós temos um controle de qualidade muito rigoroso lá, principalmente com a Dona Alzira. Então, eu sou aluna de Dona Alzira. Se chegar alguma peça ruim, eu faço, filha, isso aqui não vai, não. Né? E tem briga, né? Porque, imagina, 70 mulheres é um caso. Mas vai, está indo. Né? E a evolução também está indo.